Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando a convecção. Nós já iniciamos no vídeo passado, se vocês lembram, né? Nós estamos interessados determinar o calor que está saindo de uma superfície sólida e está chegando num fluido que está se movimentando. No vídeo passado nós chegamos à conclusão que para fazer isso, utilizando a lei de Newton do resfriamento, né? Nós precisávamos para determinar o H, nosso coeficiente de convecção, nós precisávamos determinar a derivada da temperatura com relação a Y dentro da camada limite, né? Então aqui existe a camada limite e a derivada da temperatura na direção Y vai nos dar o fluxo de calor e com isso nós temos o H. Para determinar o perfil de temperatura, nós precisamos resolver a equação da difusão do calor. Tudo que nós vimos no vídeo passado, né? Equação da energia. E para determinar a equação da energia, para determinar a distribuição de temperatura, nós precisamos ainda das componentes U e V da velocidade. Lembrando que convecção envolve sempre um fluido em movimento, né? Então, para determinar a temperatura ponto a ponto, eu preciso saber também as velocidades U e V ponto a ponto. E foi aí que nós paramos no vídeo passado. Para determinar T, precisamos de U e V, certo? Com isso nós determinamos a temperatura em qualquer ponto x, y e z também, né? Nós estamos trabalhando bidimensional para facilitar. Podemos calcular a temperatura ponto a ponto para tirar o calor que está saindo por convecção. Bom, para determinar U e V, as componentes U e V da temperatura, então que dependem de x e y, as duas, né? Nós vamos usar a equação da conservação da quantidade de movimento na direção x. Isso aqui vem lá de mecânica dos fluidos. No semestre passado nós estudamos mecânica dos fluidos, a chamada equação de Navier-Stokes, né? Que é a equação da conservação da quantidade de movimento. Existe na direção x, na direção y, na direção z. Bom, a direção z nós vamos deixar de fora. Nós vamos escrever aqui apenas a direção x. Aparece aqui, ó, aparece U, aparece V. Teria também na direção W, que estaria somando aqui, du dz, derivada segunda de U com relação a Z também apareceria aqui, mas estamos deixando de fora o tridimensional, estamos trabalhando bidimensional por enquanto para facilitar. Estamos tentando resolver U e V dentro da camada limite, certo? Então, observem que nós temos a equação da energia, que nos dá T em função de x e y, desde que tenhamos U e V. Então, temos uma, duas, três incógnitas. Temos uma equação, duas equações e só. Depois nós vamos ver como é que com apenas duas equações nós vamos conseguir resolver isso daí. Aparentemente está faltando uma equação, né? Professor, não poderia usar a equação da quantidade de movimento na direção y? Poderia. Aí teremos três equações, três incógnitas. Só que são três equações diferenciais parciais. E a gente vai ver que não é fácil resolver isso daí. Então, a solução que foi proposta é uma solução bastante engenhosa, como a gente vai ver daqui a pouco. E, na verdade, com apenas duas equações, a gente resolve o problema, tá? Apareceu aqui o Ni, relembrando lá de mecânica dos fluidos, o Ni é a difusividade, é a viscosidade cinemática, que é a viscosidade normal, que é o Mi, né, que a gente conhece dividido por Rho, tá certo? A unidade disso é metro quadrado por segundo. Aqui, de novo, nós vamos aplicar as simplificações da camada limite. Como nós fizemos lá para T, se vocês lembram, ó, nós vimos que a derivada segunda de T com relação a x é muito menor do que a derivada segunda de T com relação a y. Com isso, a gente simplificou. Então, aqui é a mesma coisa. A derivada segunda de U com relação a x é muito menor que a derivada segunda de U com relação a y. Por quê? Δu seria a diferença entre velocidades, que é zero na superfície, não lembra? Lembra da camada limite, né? A velocidade é zero na superfície e o infinito longe da superfície. Então, Δu seria o próprio infinito. O infinito, o Δu. E o Δx é proporcional ao comprimento da placa. A gente já falou sobre isso no vídeo passado.
comprimento da placa, a gente chamou de L. E ΔY é proporcional ao tamanho da camada limite, que a gente chamou de delta, tá certo? Como o tamanho da camada limite é muito menor que o L, esse número que está aqui, essa grandeza, como isso é muito menor que isso acaba ficando muito maior que isso, ou seja, a gente pode desprezar a derivada segunda com relação a x, ou seja, aqui nessa equação esse termo some, tá certo? Simplificação, estamos tentando simplificar equações que são muito complexas. Uma outra simplificação que a gente pode fazer é que dp dx igual a zero. Então, esse termo aqui, variação de P com relação a x, se vocês lembram lá de McFlu, isso aqui estava ligado à perda de carga. Perda de carga dentro de tubos e dutos, né? É esse termo dp dx. Nós vamos desprezar porque nós estamos falando, a princípio, vamos começar com superfícies planas, por exemplo, uma placa plana. A gente deu o exemplo, né, da tampa do motor do carro que está recebendo o vento. Está tudo aberto para a atmosfera. Então, aqui é PATM e aqui atrás também é PATM. A pressão é sempre a mesma, é PATM, pessoal. Sempre PATM ao longo de X. Então, não existe variação de pressão na direção X. ΔP é zero. Tem perda de carga, né? Perda de carga seria para escoamento interno. Nós estamos aqui falando de escoamento externo. Nós já estamos lá no capítulo 7 do livro, onde fala em escoamento externo, tá bom? Então, esses dois termos zeraram. Ficamos só com esse, o primeiro, o segundo e o último lá, tá ok? E aí veio um cara muito engenhoso chamado Blasius. Então, vamos lá, olha só. Temos essa equação e temos essa equação. Duas equações diferenciais, parciais, de segunda ordem, e temos a princípio três variáveis, T, U e V. Olha o que o Blasius propôs. Eu vou dizer que as minhas incógnitas U e V são definidas da seguinte maneira. U é uma derivada de uma função psi, que ele está definindo isso. Imagine que existe uma função psi. A derivada dela com relação a y vai me dar u. E menos a derivada dela com relação a x vai me dar v. Que loucura é essa? Pessoal, tentativa e erro, tá? O pessoal foi tentando. Nosso amigo Blasius, uma genialidade como poucos, né? Propôs isso daqui, ó. Ele propôs uma função de eta, que é aquele psi dividido por infinito, que é a velocidade, né, da corrente livre, fora da camada limite. Viscosidade, x, que é a ordenada, né? E um eta. Ele definiu essas quatro coisas aqui. O eta, se vocês observarem, esse eta combina o y e o x ao mesmo tempo. O que ele tentou fazer? Em vez de trabalhar com u, v e t, que são três variáveis, precisaria de três equações, eu vou definir uma variável adimensional eta que leva em conta tanto x quanto y. Então, observem que agora, se eu conseguir trabalhar em termos dessa variável, se isso aqui funcionar, o único eta representa x e y ao mesmo tempo. Então, eu sumi com uma variável, basicamente. Se eu fizer isso daqui, conforme foi definido pelo Blasius, e vou substituir, então, tudo isso que eu defini, substituo aqui, depois de bastantinho trabalho, pessoal, por incrível que pareça, olha só, aí está a genialidade, né? Isso aqui que era uma equação diferencial parcial de segunda ordem, se transformou numa equação diferencial ordinária, equação diferencial ordinária, ou seja, apenas f em função de eta, ou seja, se eu conseguir resolver ela, eu tenho f em função de eta. Lembrando que o f leva em conta o psi, que leva em conta o iv, e o eta leva em conta y e x, tá certo? Então ele conseguiu condensar em duas funções, eta e psi, quatro coisas, né? O x, o y, o u e o v. E dá essa coisinha bonitinha aqui, ó. Isso aqui dá para resolver. Isso aqui não dava, analiticamente, né? Isso aqui dá. Então isso aqui nada mais é do que a equação da conservação da quantidade de movimento, Navier-Stokes, para as simplificações da camada limite. Dá para resolver isso aqui, ó, através de solução numérica. Então, os métodos que vocês aprendem lá em cálculo numérico,
Solução numérica. É possível se obter numericamente essa função, ou seja, uma tabela, né, de f em função de eta, tá? Se eu tenho f em função de eta, eu volto aqui na definição de f de eta, jogo isso aqui para o outro lado, eu tenho psi. Psi vai ser o f de eta vezes o infinito vezes equilar, tá certo? Se eu tenho psi, eu posso jogar aqui, posso jogar aqui. Então, u, não se esqueçam, pelo que nós definimos, é a derivada de psi com relação a y. Então, fizemos uma transformação de variáveis. Em vez de u vezes xy, agora é só f e eta. Então, tá aqui. F de eta, joga aqui. Nós temos que u vai ser essa função que é conhecida, né? Já que isso aqui eu jogo aqui. Conhecido, conhecido, conhecido. E eu vou procurar, na minha solução, onde que o u sobre o infinito é 0,99. Por que 0,99? Porque a velocidade, na verdade, ela só vai ser infinito no u infinito. Desculpa, a velocidade só vai ser igual a u infinito quando o y for para o infinito, tá? Na verdade, a camada limite seria infinita. Isso aqui tende assintoticamente, mas nunca chega ao u infinito. Então a gente já fez isso. A gente vai fazer isso lá também em McFlu, em Transcal. A gente adota que, bom, o infinito para mim é muito longe, mas 99% do infinito para mim tá bom. Então eu estou procurando quando que o u é igual a 99% do u infinito. E dizer que a camada limite é a região, é o valor de y, quando u é igual a 99% do infinito, ou seja, vai crescendo, 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 até chegar em 99% do infinito. Isso ocorre, segundo essa solução que a gente obteve numericamente, não vou mostrar detalhes aqui, isso ocorre quando o eta vale 5. Então, quando o eta, que é aquela variável que combina o y e x, valer 5, isso é obtido da solução numérica, tá? Isso aqui vem lá da solução. Eu vou lá naquela tabelinha, porque uma solução numérica, se vocês lembram, gera uma tabela, né? Não gera uma função analítica, gera uma tabela. Eu procuro lá na tabela aonde que isso aqui ocorre. Ocorre quando o eta, essa variável que eu inventei, vale 5. Então, eu vou substituir essa informação aqui, ó. 5 é igual a y. Bom, quando eta é igual a 5, isso ocorre, eu vou dizer que esse y, essa altura, é o meu delta, que é a altura da camada limite. Tá? Então, o que é delta? É o valor de y quando o u é 99% do u infinito. Então, ó, 5 delta u infinito ni x. Eu posso isolar o delta aqui. 5 sobre 5 dividido pela raiz quadrada de u infinito ni x, ou 5 vezes raiz quadrada de ni x sobre o infinito, certo? Só invertir, ni x o infinito. E eu vou relembrar da definição de Reynolds, número de Reynolds. Lembra do número de Reynolds? Número de Reynolds, a gente viu isso lá em mecânica dos fluidos, né? É a velocidade vezes a distância, o comprimento, né? Dividido pela viscosidade cinemática. Se eu introduzir o conceito de Reynolds aqui, eu vou tirar que isso aqui se torna 5 vezes x dividido por Reynolds x. Então, essa é a expressão que nos dá a espessura da camada limite. Ó, vídeo passado, ó. Nós estamos buscando
uma expressão que nos dá a espessura da camada limite. Como é que ela varia com x? É isso aqui. Como é que ela varia com x? Lembrando que aqui é o y, onde a velocidade é 99% da velocidade da corrente livre. Certo? Então essa é a solução de Blasius. Ele fez uma transformação de variáveis e conseguiu chegar. Tá bastante trabalho, tá, pessoal? Fazer isso aqui tudo. A gente está só pulando as etapas, né? Só mostrando o caminho. A engenhosidade dele foi essa transformação de variáveis, né? Para chegar numa EDO que foi resolvida numericamente e obteve-se a espessura da camada limite. Legal, né? Bom, então tá, já temos a espessura da camada limite, está aqui em cima aqui, ó. Espessura da camada limite. Em função de x, à medida que o x vai aumentando, a espessura da camada limite vai aumentando também. Tudo bem? Agora vem a parte da temperatura. Então já temos a parte da velocidade, certo? Já temos a parte da velocidade resolvida, ou seja, a camada limite cinética já foi resolvida, né? Agora vamos para a parte da energia. Aqui também nós vamos fazer uma transformação de variável. E a transformação de variável é a seguinte, ó, é um T asterisco, que é adimensional, né? Se vocês observam, não tem dimensão de nada. É a temperatura naquele ponto de interesse menos o TS sobre T infinito menos TS, certo? Então, do jeito que ela está aqui, esse T aqui, esse T asterisco, ele vai de 0 na superfície, né? Na superfície T é TS, TS menos TS é 0. E vai até T infinito menos TS sobre T infinito menos TS. Seria de 0 a 100%. Enquanto que o T varia de TS até T infinito, o T asterisco varia de 0 a 1. 0% e 100%, tá? Então, fazendo essa transformação de variáveis, jogando aqui, mais com todas aquelas variáveis que o nosso amigo Blasius propôs, essa equação aqui se tornou uma EDO. De novo, troquei uma EDP que dependia de x e y por uma EDO que depende apenas do parâmetro eta, onde aquele parâmetro, lembrando, é o que combina x e y. Tá? Parâmetro que combina x e y ao mesmo tempo. Apareceu aqui esse PR, chamado de número de Prandtl, que é um número adimensional. Nós já vimos vários números adimensionais lá em mecânica dos fluidos, número de Reynolds, que acabamos de revisar, tá certo? Existe um número dimensional chamado número de Prandtl, que é a viscosidade cinemática, dividido pela alfa, que é a difusividade térmica. Então, dividindo um pelo outro, os dois têm a mesma unidade, que é metro quadrado por segundo. Isso vai dar um número adimensional. Tá? Basicamente, uma razão entre propriedades. Isso aqui tem a ver com a viscosidade, isso aqui tem a ver com K sobre ρ sobre P, difusividade térmica. Tá bom? É o que aparece na solução, tá? Então, se eu conseguir resolver essa EDO não linear, eu tenho T asterisco em função de eta. Com T asterisco, eu jogo de volta aqui na definição e tiro T. Como eu estou interessado apenas na derivada com relação a y, relembrando, pessoal, nossa história está ficando longa, né? Mas não vamos perder o foco. O objetivo é chegar no H. Para isso, eu estou tentando determinar t de y para derivar. Para determinar t de y, eu primeiro tive que calcular as velocidades. Posso obter o t de y, jogo aqui na definição, e ficou faltando aqui a derivada de t com relação a y em y igual a 0. Se eu fizer essa manobra toda ali, bastante trabalhosa,
pessoal já fez pra gente, né? Eu nunca repeti pessoalmente, acredito, tá? Tá em vários livros, claro, né? Fazendo isso aqui tudo, ou seja, descobrindo essa função t de eta, jogando aqui para tirar o t de y, diferenciando com relação a y igual a zero, chega na seguinte solução, ó. NUX. NU significa número de Nusselt, é um outro número adimensional. Ele é o H vezes o X dividido por K, tá? Outro número adimensional. Pode ser obtido lá pela análise dimensional que estudamos lá em McFlow. Então, o coeficiente de convecção, X é o comprimento ao longo da placa e K é a condutividade. Tá? Esse número adimensional que aparece aqui, observe que aqui está o H, né? O H está aqui, ó. É função do Reynolds, e o Reynolds é função da velocidade, né? Então, quanto mais alta a velocidade, maior o Reynolds. Quanto maior o Reynolds, maior o Nusselt. Quanto maior o Nusselt, maior o H. Então, essa aqui é a expressão que a gente está procurando, ó. Observe que é Nusselt X, porque o X é o ponto ao longo da placa. À medida que o X aumenta, o Reynolds X aumenta, o Nusselt aumenta e o H, como o X está dividindo, o H acaba diminuindo, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, Prandtl é o nosso número de Prandtl, que é uma combinação entre propriedades, né, como a gente falou. Então, essa aqui é a expressão que a gente esperava, ó. Se eu escrever, ó, pela definição, né, o H, só passei multiplicando o K e passei dividindo o X, o H vai ser o Nusselt vezes o K dividido por X. À medida que o X vai aumentando, o H vai tendendo a zero, assintoticamente. Então, o H depende de X. No começo, imagina que o escoamento está vindo aqui agora, né? O escoamento está vindo para cá, está até infinito, com uma velocidade U infinito. O que eu fiz aqui? Nusselt, vamos escrever aqui do lado, ó. O que é Nusselt? 0,332 vezes Reynolds X não meio, vezes o Prandtl não terço, certo? Prandtl não terço. E lembrando que o Reynolds X é o infinito vezes X dividido por Ni, tá? Jogando isso aqui, a expressão final para o H de X é isso daqui, ó. Numa parede plana ou levemente curvada, tá? Eu dei o exemplo do tampa do motor do automóvel, ou teto do automóvel, apesar de não ser uma superfície plana, se as linhas de corrente aqui são paralelas, né? Se as linhas de corrente são paralelas, a gente estudou linhas de corrente lá em mecânica dos fluidos. Se não for uma coisa muito abrupta, se essas linhas de corrente permanecerem paralelas fora da camada limite, então a gente pode usar essa solução da parede plana e esse é o valor de H, tá certo? Então, no início o H é grande, tende a infinito. Por quê? Aqui no início, esse ponto está pegando, digamos que o ar está frio e a superfície está quente. Aqui no início, essa molécula está experimentando uma velocidade de um fluido bem frio, então o H é bem alto. À medida que o escoamento vai se desenvolvendo, a camada limite vai crescendo, né? Mais e mais as moléculas vão parando próxima da superfície, vão desacelerando, então o H vai caindo, tá certo? A gente disse que esse aqui é o coeficiente de transferência de calor local, ele varia de acordo com o ponto. Agora, imagine que eu quero saber, vou até continuar aqui, ó, qual o valor médio desse cara. Eu, como engenheiro, quero uma coisa que me resolva o dia a dia, né? Eu quero saber
Se eu tenho uma placa aqui que eu posso chamar, que tem um comprimento L, medido em metros, qual é o valor médio desse H ao longo do comprimento? Valor médio de H. Qual é o médio dessa curva aqui? O que eu faço? Eu integro ela, acho a área, né? E divido por L, que é o comprimento, e eu tenho uma média ao longo de L. Quer ver? Vamos tentar fazer isso aqui então. Vamos integrar essa expressão 0,332 vezes K vezes o infinito sobre Ni não meio, Prandtl não terço, vezes 1 sobre x quadrado, integral dx. Então, observem, pessoal, que tudo que está aqui, ó, daqui até aqui, até o Prandtl, número de Prandtl, é tudo constante. Constante, 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 constante. Posso tirar da integral. Dividido por L. Integral de dx. X não meio. Integral de 0 a L. Então, só essa integral que nós temos que resolver. E essa integral aqui, dx sobre x ao quadrado, é a mesma coisa que x na menos 1 meio vezes dx, né? X na menos 1 meio dx. E a integral disso é x na 1 meio sobre 1 meio, integral de 0 a L, substituindo os limites, isso aqui vai dar 2, passo o 2 lá para cima, né? 2L na 1 meio. Então, esse termo, essa integral, 2L na 1 meio. Observem que esse L na 1 meio, com esse L aqui na frente, então esse L na 1 meio está aqui, né? Com esse L aqui, fica L na 1 meio embaixo, que eu posso jogar aqui para dentro. E vou reconhecer isso aqui como sendo o... Olha aqui, ó. Isso que apareceu aqui. U infinito vezes o L sobre Ni. Esse 2 multiplicou com esse 0,3332 aqui, né? Deu isso daqui. Isso que apareceu aqui, a gente reconhece como sendo o número de Reynolds. Eu posso passar esse L multiplicando e esse K dividindo, e eu vou ficar H médio, L sobre K, desse lado aqui, né? Assim como o número de Nusselt era HX sobre K, aqui é semelhante, é um H médio, V de x é L sobre K. Isso também é um número de Nusselt. A gente disse que esse é chamado Nusselt médio ao longo do comprimento L. Enquanto que, no vídeo passado, nós vimos o número Nusselt X como sendo HX. Semelhante, né? Só troca o X por L. E o H, que era um H local, lembrem que o H, a gente disse que era o H local, era um H que dependia do ponto, certo? Então, quando aparecer o subíndice X, entendam que é ponto a ponto, ou local. Quando aparecer o subíndice L, é uma média ao longo do comprimento, ok? Então, aqui é a nossa expressão final que vínhamos buscando já desde o primeiro vídeo. Observe que Nusselt, sempre lembre que Nusselt é nada menos que o H, né? Coeficiente de convecção ao longo de uma placa plana de comprimento L. Plana ou levemente curvada, né? Como a gente viu. Apareceu aqui Reynolds L. Reynolds L. O infinito L sobre Ni. De novo, antes nós tínhamos o Reynolds X. Qual que é a diferença do Reynolds X para o Reynolds L?
Reynolds X é naquele ponto. Observe que ao longo do escoamento, o Reynolds X começa em 0, quando o X é 0, e vai aumentando. Então, vamos deslocando sobre a placa. O número de Reynolds local vai aumentando. E o número de Nusselt local, que é o Nusselt X, então, vai caindo. Agora nós temos o Reynolds L, o Reynolds total ao longo de toda a placa e o número de Nusselt médio ao longo desse comprimento, tá bom? Então são coisas diferentes. Eu posso querer calcular a transferência de calor naquele ponto específico. Tem alguns exercícios depois na lista que vocês podem tentar resolver. Eu quero H naquele ponto ou quero um H médio ao longo de um certo comprimento. Então, podemos finalmente resolver um probleminha, calcular a taxa de transferência de calor entre o ar e a superfície paralela ao escoamento. Então, caso mais simples possível, né? Temos dados aqui agora de temperatura, então 300 graus Celsius, bastante quente, né? Então, imagina um ar quente soprando sobre uma superfície fria. Imagina que eu quero esquentar essa superfície por algum motivo. Soprar ar quente paralelo à superfície fria, certo? Ela tem um comprimento L e nós queremos calcular quanto calor está saindo com o escoamento, né? O escoamento arrasta quanto calor por convecção, obviamente. Isso que nós queremos, medido em watt, né? Certo? Muito simples, né? Lei de Newton do resfriamento, Q de convecção, é o H vezes a área, vezes a diferença de temperatura, o maior sempre menos o menor, né? Então, vai ser T infinito menos TS, porque o ar vai esquentar a superfície. E quanto que vale o H? Ok? A área é tranquilo, né? Diferença de temperatura. O problema é o H. Bom, então nós vamos usar que para uma placa plana, nós temos uma solução analítica, né? Exata, que é essa daqui. Como eu quero o calor em toda a placa, eu vou usar o H médio em toda a placa, né? Ou seja, nós queremos isso daqui. Para isso nós vamos usar a solução analítica, onde o número de Nusselt, que é esse H dimensional, é essa função aqui, tá certo? Então, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, mas basicamente, apesar de não ter falado até agora, implícito nessa solução aqui está escoamento laminar. Lembra disso? Os efeitos de turbulência ainda não estão aqui, tá? Por enquanto, solução analítica pressupõe esse escoamento laminar. Não existe solução analítica para escoamento turbulento, se vocês lembram lá de McFlu, ok? Então vamos lá, vamos assumir que a princípio escoamento laminar, bonitinho. Então, para calcular o H, eu vou usar pela definição, é o Nusselt ao longo do comprimento, Nusselt médio ao longo do comprimento, vezes o K dividido por L, que é o comprimento. De onde é que eu tirei isso? Da definição, né? O número de Nusselt é definido como sendo isso daqui. Então, observe que eu preciso, na verdade, do número de Nusselt, médio ao longo do comprimento. Nusselt médio ao longo do comprimento. Para isso, eu vou usar essa expressão da solução de Blasius. Nusselt médio ao longo do comprimento, 0,664 vezes o Reynolds L na 1/2 vezes o Prandtl na 1/3. Ok? Solução analítica. Opa. Pequenos problemas de produção.
Vamos lá. Então, quem que é Reynolds? Ao longo do comprimento é a velocidade vezes o comprimento dividido pela viscosidade cinemática. A velocidade, 10 metros por segundo, né? Na direção x, que é o nosso infinito, L 0,5 e precisamos do Ni. Aí, viscosidade. Eu vou lá procurar nas tabelas valor de viscosidade. No nosso livro, no apêndice A, na tabela A.4, tem essas propriedades de todos os fluidos comuns, né? Fluidos comuns como ar, água, CO2, nitrogênio. Tá? Então, do ar atmosférico, vocês vão encontrar lá uma tabela. E essa tabela, ela está em função da temperatura. Função da temperatura. E aí? Que temperatura eu vou usar? Essa daqui ou essa daqui? Uma grande diferença, né? Se eu usar essa daqui, vocês vão observar que as propriedades chegam a ser 10 vezes maior em alguns casos, tá? Então, e aí o que se faz? Vamos lembrar que aqui temos uma camada limite. Dentro dessa camada limite, a temperatura varia suavemente entre 300 e 27. Então, utiliza-se uma média entre as duas, chamada temperatura de filme. Então, qual que é a viscosidade? Qual é a temperatura média da camada limite? Essa temperatura média a gente chama de TF. F de filme. Filme significa alguma coisa muito fina, né? Então, qual é a temperatura daquele filme ou da camada limite? Tá? É a média entre o TS e o T infinito. Quanto é que é TS? 300 mais T infinito, 27, dividido por 2, dá 114 graus Celsius, alguma coisa assim. Não adianta trabalhar com muita precisão, porque vocês vão chegar lá e vão ver que não tem para todas as temperaturas. Para essa temperatura específica não tem, então tem que interpolar, infelizmente. Temos que interpolar lá na tabela e nós vamos tirar que a viscosidade cinemática do ar, nessa temperatura, transformada para Kelvin, porque a tabela está em Kelvin, vai dar 3,2 vezes 10 na menos 5. Metro quadrado por segundo. Tá? Então, essa é a viscosidade que eu vou jogar aqui no ar e vou tirar aqui o número de Reynolds. (156 250). Lembrando que é um número adimensional, né? Um número adimensional, o L é 0,5, certo? Ou seja, 1,56 vezes 10 na 5. Tá certo? Bom, então podemos agora usar aqui com Reynolds L, Prandtl L. Não tem nada de L, né? Prandtl. Eu vou lá na tabela, pessoal. Como o Prandtl, se vocês lembram, é alfa sobre Ni, e o alfa é ρ CP sobre Mi, ρ CP sobre K. São todas propriedades termofísicas do material, tá? Então, o nosso livro já nos faz o favor de calcular já esse parâmetro adimensional Prandtl e já jogar lá na mesma tabela. Na mesma tabela A4, isso aqui tudo, ó, vocês vão encontrar
na tabela A.4 do livro, tá? Apêndice A. Apêndice A. Vocês vão encontrar valores dessas propriedades para várias temperaturas, e nessa temperatura o Prandtl do ar é 0,687. Ok? O Prandtl do ar é sempre em torno de 0,7, tá? Eu geralmente uso 0,7, mas a rigor 0,687 nessa temperatura. O Prandtl não muda muito com a temperatura, tá, pessoal? Vocês vão ver que, como eu falei, eu uso sempre 0,7. O problema é essa viscosidade. A viscosidade varia muito com a temperatura. E a condutividade também, depois a gente vai ver daqui a pouco. Mas a viscosidade, é fácil entender isso. Se vocês pegarem um óleo, um dia frio, esse óleo não escorre. Se você esquentarem ele um pouquinho, seja numa panela, por exemplo, vocês vão ver que ele vai ficar muito mais fluido, né? A viscosidade cai muito. Então ele escoa muito mais facilmente, tá? Então, viscosidade depende muito da temperatura. Com o Prandtl e o Reynolds, põe aqui e nós tiramos que a média do Nusselt ao longo do comprimento, cadê? 231,6, também um número adimensional. Não tem dimensão de nada, né? Assim como o Reynolds, o Nusselt não tem dimensão de nada. Ok? Finalmente, podemos agora retornar ao que escrevemos aqui. O H médio é o Nusselt médio no comprimento, KL. Então, daqui tiramos que o H, que é igual ao H médio, né? Que é o Nusselt L vezes o K dividido por L. Esse aqui joga aqui. E o K vocês vão encontrar também nessa temperatura. Então vocês vão encontrar, além do Ni e do Prandtl, vocês vão encontrar o K do ar, né? Estamos falando tudo do ar, Prandtl do ar. Cadê o K do ar? 0,0364. 0,0364 Watt metro Kelvin. 0,364. Então, jogando isso tudo aqui, o L, não esqueçam, 0,5 é o comprimento perpendicular na direção do escoamento, né? Esse é o L. E com isso chegamos que o H médio 16,9 Watt metro quadrado graus. Agora virou o trans K1, né? Digamos assim. É só jogar aqui na equação. O que de convecção é o H médio, a área T infinito menos TS. Então, taxa de transferência de calor, H médio vezes a área vezes T infinito menos TS. Então, o H está lá, a área é o comprimento perpendicular ao desenho, paralelo ao escoamento, e a largura perpendicular ao desenho. Não confundam, tá, pessoal? Muito importante isso. L não é largura. No nosso livro, não. L, não esqueça que o livro escrito em inglês é length, é comprimento. Largura é width, perpendicular. Então, quando a gente falar L, pense em comprimento. Isso é enunciado falar uma placa com um comprimento de tanto. Esse comprimento é o L. O comprimento sempre é na direção do escoamento. A largura só entra, o W, né? Só entra no cálculo da área. Então a área vai ser L vezes W. Ok? Então é uma fonte de confusão comum, que L vou usar aqui no cálculo do Reynolds. Observe que faz toda a diferença, né? Se usasse o W aqui, ia dar outra resposta, ia dar completamente errado.
Quando a gente fala em Reynolds L, Nusselt L, a gente está falando L é o comprimento no sentido do escoamento e não perpendicular. Perpendicular só entra no final no cálculo da área. Jogando isso aqui tudo, 2.000, aproximadamente 2.300 watts, certo? Não precisa se preocupar em arredondar muito aqui, pessoal. Tem gente que põe 299,875,767. Não vem ao caso, né? Ninguém tem tanta precisão assim para medir as coisas. 2.300 watts, 2,3 quilowatts. Então, esse ar quente aqui seria o equivalente a uma resistência elétrica de 2,3 kW colada aqui, ó, aquecendo essa superfície. Basicamente é isso que ocorre. Ok? Então esse é o procedimento básico para se obter um L, um H, pessoal. Um H de convecção. De agora em diante, nesse curso vocês vão fazer muito isso. Quero calcular o H. Calcular o H eu preciso do Nusselt. O Nusselt eu preciso de Reynolds e Prandtl. Reynolds é isso aqui, propriedades, tá? É meio que uma receitinha de bolo, certo? Lembrando que isso aqui é para solução analítica. Solução analítica para escoamento laminar. Eu até parei naquela hora, não quis falar, mas olha só. Esse Reynolds de 5,6, 1,56, desculpa, vezes 10 na 5. Isso é laminar ou turbulento? Lembram disso, pessoal? Lembram dessa? Lá de McFlu? Na placa plana, né? Nós já estudamos lá, pessoal, se vocês lembram. O último exemplo que eu fiz com vocês em sala de aula, ó, em McFlu. Dessa parte. Era um vento que batia sobre uma placa plana e nós queríamos a força de arrasto. Lembra disso? Qual era a força que esse vento empurrava isso para trás? Agora nós calculamos, na mesma condição, qual é a transferência de calor da superfície para o fluido, certo? E lá, se vocês lembram, a gente falou em camada limite laminar, turbulenta, transição, lembra disso? Vamos revisar agora. Então, essa solução é analítica, ela só vale para laminar, tá? Não falei até agora, mas então agora podemos começar a falar sobre a diferença entre laminar e turbulento. E o número de Reynolds? É condizente com essa hipótese que a gente nem fez, né? Nem falei nada, simplesmente fui usando a solução analítica, ou seja, laminar. Se vocês lembram, o escoamento vira turbulento quando esse número de Reynolds é maior que 5 vezes 10 na 5. Como isso aqui é menor que 5 vezes 10 na 5, a gente diz que isso aqui é laminar. Ufa, mais sorte que juízo, né? Não, a gente já sabia que isso aqui ia dar laminar. Então, o que fizemos está tudo correto, sem problema nenhum. Nessa velocidade, 10 metros por segundo, dá em torno de 36 km por hora, tá? Então, imagina o teto do carro de vocês, estão a 36 km por hora. Tem um escoamento laminar lá. Ok? Turbulência não chegou ainda. Então, agora sim, vamos avançar e fazer essa lembrança, relembrar também lá de McFlu 1, o que é a turbulência? Lembra de turbulência? É o cisalhamento, né, que provoca redemoinhos. Então são redemoinhos. O escoamento, agora as linhas não são mais paralelas, são onduladas, né? Porque o escoamento é caótico, lembra disso? Tem redemoinhos e tem um movimento preferencial na direção esquerda para a direita, né? E isso gera um escoamento turbulento. Vai acontecer tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa que o laminar. Também vai ter uma camada limite, só que agora não é mais uma linha bonitinha, retinha, né? É uma linha toda ondulada, porque o movimento caótico dos redemoinhos. E a solução analítica não existe, então temos que ir para laboratório. O pessoal foi em laboratório e mediu a espessura dessa camada limite. Pessoal, olha só, essa linha é toda torta. Aqui eu botei uma curva que é uma média disso daqui, tá? Uma linha média disso daqui. Mas sempre lembre que, falando em turbulência, a gente já falou sobre isso, fenômenos caóticos, difícil controle. Uma coisinha já pode dar errado. Então, isso daqui,
se baseiem nisso, a gente usa isso, né? Mas apenas como referência, tá? Não dá para dizer que é exato em todas as situações, sabe? Então, tipo assim, melhor que nada, né? Melhor que nada é saber que é mais ou menos desse jeitão aqui. Bom, e aí, tudo que advém, né, dessa camada limite que agora tem outra espessura, observem que para laminar essa espessura era x sobre Reynolds, 5x sobre Reynolds x, não meio, se vocês lembram, tá? Agora mudou. Agora é Reynolds x não 1/5, é um outro expoente, tá? Mudou as coisas, então muda o Nusselt. Aí o que o pessoal faz? Laboratório. Aí volta lá de novo, McFlu. Análise dimensional. Quais são os números adimensionais relevantes desse problema? Lembra disso? Se fizesse análise dimensional desse problema aqui, o π1 seria o Nusselt x, o π2 seria o Reynolds x e o π3 seria o Prandtl, tá? Através da análise dimensional, a gente não vai fazer aqui, tá? Pegasse as grandezas que afetam esse problema, fazer análise dimensional e aparecer isso daqui. Ou seja, o Nusselt é uma função de Reynolds e Prandtl. E aí a gente vai para o laboratório e tira a forma funcional através de minimização de mínimos quadrados, pessoal. Lembram lá na física experimental que vocês achavam essas constantes que aparecem na curva de interpolação? Pelos mínimos quadrados. Então o pessoal obteve isso aqui em laboratório, tá? 0,029, observe que é diferente do laminar. O laminar, vou até pôr aqui para comparar, ó. Nusselt x. Olha agora o Nusselt x. Mudou o coeficiente que vai aqui na frente. Ah, é bem menor, né, professor? Não, porque o Reynolds está no expoente maior. Aqui era 4/5, aqui é 4/5, lá era 1/2. 4/5 é maior. Então, como o número de Reynolds sempre é muito grande, um expoente maior significa que o Nusselt local, ponto a ponto, no caso turbulento, acaba sendo maior que o Nusselt no caso laminar. Ou seja, essa turbulência aqui ajuda a transferir calor. Basicamente é isso. Enquanto que no laminar as lâminas são paralelas e o calor tem que ir por condução, como a gente viu, certo? De uma para outra por condução. Como tem turbulência, existe a mistura dessas camadas aí. É que nem mexer uma xícara de café com açúcar, né? Se fizer um negócio mais turbulento lá dentro, o açúcar vai desmanchar mais rápido. Por quê? Transferência de massa, que vocês vão estudar depois. Ainda nessa disciplina. Transferência de massa é o açúcar desmanchar dentro do café. Porque a gente faz turbulência com a colherinha. E transferência de massa e transferência de calor são análogos, não se esqueçam disso, a gente falou lá em Transcal 1 também. Então essa turbulência ajuda a misturar, ajuda a esfriar a superfície ou esquentar, né? Dependendo de quem é mais quente, o fluido ou a superfície, tá? Então na turbulência, o Nusselt local sempre é maior que no laminar. Isso aqui vale para Reynolds entre 5 vezes 10 na 5, lembrem, isso aqui é a transição, né? Da turbulência. A gente só pode usar turbulência quando o Reynolds for maior que 5 vezes 10 na 5, certo? Até 10 na 8. Então, qualquer Reynolds nessa faixa, a gente pode usar essa expressão obtida em laboratório. Se o Reynolds for diferente, tem que ir para o laboratório e ajustar esses parâmetros aqui. Então, laboratório. De novo, se eu integrar ao longo de x e dividir por L para tirar o Nusselt médio, aí vai dar isso daqui, tá certo? Esse é o Nusselt médio, assim como nós tínhamos o Nusselt médio no caso laminar. Então, laminar, já inclusive usamos no exemplo anterior, turbulento, certo? O Reynolds L é a mesma definição. Então, se o escoamento for turbulento, ou seja, se o escoamento chega turbulento aqui, por que ele chega turbulento? Pode ter um anteparo aqui na frente, tá? Se tiver um anteparo aqui na frente,
Aqui eu só desenhei a parte que está trocando o calor, pessoal, tá? O calor é nessa superfície plana, mas a gente não sabe o que tem aqui na frente. Inclusive pode ser uma outra superfície plana aqui, ó. Pode ser uma superfície plana que provoca turbulência. O que importa é que o escoamento chega turbulento aqui. Se ele já chega turbulento, se vocês lembram, a gente fez isso também lá em McFlu, a força de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento, a força de arrasto desse fluido sobre a superfície também dependia. Se fosse laminar, era uma expressão; se fosse turbulento, ou seja, se o escoamento já chegasse turbulento, seria outra expressão. Então aqui é igual, pessoal, muito semelhante. McFlu a gente estava interessado em força, agora estamos interessados em H, ou o Nusselt, tá certo? E existe um caso intermediário, que é a camada limite mista, se vocês lembram, que também estudamos lá em McFlu, que é o caso onde o escoamento chega a laminar sobre a placa, o escoamento está chegando laminar, e de repente ele sofre uma transição e vira turbulento. Então no início a camada limite é laminar, depois ela vira turbulenta. Lembram que o Reynolds X vai crescendo, então Reynolds X vale 0, o X vai aumentando, Reynolds X, não se esqueçam, é a velocidade vezes o X sobre Ni. À medida que o X vai crescendo, o Reynolds vai crescendo. Quando chegou em XC igual a 5 vezes 10, desculpa, XC, quando o Reynolds vale 5 vezes 10 na 5, o X vai crescendo até que o Reynolds X se torna 5 vezes 10 na 5 e ocorre a transição. Eu até usei a analogia, né? Imagina que é uma pilha de moedinhas que estão deslizando umas sobre as outras, de repente acaba e ela começa a rolar, né? A pilha desmorona, a turbulência, né? Aquela analogia, certo? Então, isso é obtido em laboratório, tá, pessoal? Esse valor aqui, aproximado, né? Dependendo da situação, vai ser um pouquinho antes, 4, vai ser um pouquinho depois, 6, tá? Isso aqui é uma média de muitos experimentos. Uma expressão dessa daqui, pessoal, envolve turbulência, esperem erros de 25%, coisa assim, tá? Variações de 25% com relação ao medido realmente. Por quê? Porque a turbulência é caótica, a gente não consegue prever tudo o que está acontecendo. Então a gente trabalha com médias, tá bom? Bom, então eu sei quanto que é o H laminar. Sei analiticamente, solução de Blasius. Eu sei quanto é que é o H turbulento, o Nusselt turbulento, medir em laboratório. Então eu posso fazer o H médio turbulento agora como sendo a média do H, o laminar é de 0 a XC, integra daqui até aqui, e o turbulento integra de XC até L. XC até L. Então, para o laminar nós temos a solução analítica de Blasius. Para o turbulento nós temos a solução experimental, a correlação experimental. Integramos, simplificamos e chegamos à seguinte expressão. O Nusselt médio ao longo de uma placa de comprimento L, onde tem camada limite mista, ou seja, começa laminar e termina turbulento, é isso daqui. Então já vimos 3 expressões diferentes para o número de Nusselt. Totalmente laminar, que é o analítico, totalmente turbulento e misto laminar turbulento. Como é que eu sei que ele é totalmente turbulento? Ele já chegou turbulento. Como é que eu sei que ele é laminar? O Reynolds é menor que 5 vezes 10 na 5. Quando é que eu sei que ele é misto? O Reynolds é maior que 5 vezes 10 na 5. Ou seja, começou laminar e terminou turbulento. Aqui, ó, vamos resolver um exemplozinho e vamos voltar a falar sobre isso aí tudo. Então, de novo, é o ar, uma atmosfera, 15 graus Celsius, 10 metros por segundo, paralela a uma placa,
3 metros de comprimento. E o ar chega a laminar a placa. Bom, ele chegou a laminar. Então, de duas uma, ele vai continuar a laminar até o final, ou ele vai virar turbulento no meio, certo? Nós queremos calcular o H médio. Então, nós vamos começar sempre pelo número de Reynolds. Vou calcular o Reynolds ao longo da placa inteira. Por quê? Vocês já vão ver por quê. É o infinito L sobre Ni. Tudo do ar, né? Aí, de novo, quanto é que vale Ni? Preciso na tabela. Qual é a temperatura média? TS mais T infinito sobre 2. Tudo já fizemos hoje. Então, temperatura de filme, TS mais T infinito. Então aqui é 140. T infinito é a temperatura do ar, que está a 15 graus. E isso aqui vai dar aproximadamente 350 Kelvin. Vou lá na tabela e pego a viscosidade. 20,9 vezes 10 dá menos 6 metro quadrado por segundo. O comprimento 3 metros, está no enunciado, então aqui são 3. O infinito é a velocidade, 10 metros por segundo. Jogando tudo aqui, o Reynolds L vai dar 1,43 vezes 10 na 6. Vou até escrever de novo aqui, ó. 1,43 vezes 10 na 6 é maior que 5 vezes 10 na 5. O que é 5 vezes 10 na 5 mesmo? Vou escrever de novo aqui. Reynolds L, 1,43 vezes 10 na 6, que é maior que 5 vezes 10 na 5. Ou seja, o número de Reynolds foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele virou 5 vezes 10 na 5, houve a transição. Continuou crescendo até 1,43 vezes 10 na 6. Então, aqui no final da placa, o Reynolds totalizava 1,43 10 na 6, que é maior que 5 10 na 5. Ou seja, houve essa transição. Se não fosse, seria isso aqui, né? Só laminar. Então, é uma camada limite mista nesse problema. Mista por quê? Porque o ar chegou laminar e o número de Reynolds total baseado no comprimento, Reynolds total, é maior do que a transição, ok? Então, vamos usar aqui Nusselt, portanto, o Nusselt médio ao longo da placa é esse daqui. Observe que tem duas parcelas. Essa parcela é exatamente a parcela turbulenta, tá? E essa aqui é a parcela laminar. Vai dar 0,037 Reynolds L na 4/5. Então vamos botar assim, ó. Esqueci de pôr, né? Camada limite mista. Menos 871. Prandtl na 1/3. O Prandtl naquela temperatura de filme de 350 Kelvin, temperatura média, vai nos dar, deixa eu achar aqui, 0,7, que é o meu valor favorito, né? Nesse caso é exatamente isso. Isso vai dar um Nusselt médio ao longo do comprimento
1994. Não é um ano, tá? É um número adimensional. Com isso, portanto, o H médio vai ser esse Nusselt total vezes o K dividido por L, onde o K, vou na tabela, 30 vezes 10 na menos 3. E isso vai dar um H médio de aproximadamente 20. Certo? Então, mais uma vez, daí em diante, calcular a transferência de calor nem precisa, né? O problema nem pede. Nossa tarefa sempre é determinar esse valor de H. Então, o que mudou agora? Incluímos o efeito da turbulência. Então, aquele exemplo anterior, a gente foi usando a solução analítica, né? De Blasius e não prestou muita atenção no número de Reynolds. Agora, nós temos que relembrar que ocorre essa transição aqui, ó. Quando o Reynolds é em torno de 5 vezes 10 na 5. Então, tem que tomar cuidado. Se ela vai ser totalmente laminar, se ela vai ser metade laminar, metade turbulenta, metade não, né? Parcialmente laminar, parcialmente turbulenta, ou se for totalmente turbulenta. O problema deixa implícito, deixa muito claro, tá? Quando o escoamento já é turbulento. Ele fala coisas do tipo assim, um promotor de turbulência na frente. Promotor de turbulência, pessoal, é qualquer obstáculo que eu ponho aqui, ó, qualquer paredezinha de nada aqui, mesmo que o escoamento é laminar aqui, a hora que ele chegou nesse anteparo, ele já vai embaralhar e já vai virar turbulento. Então, força artificialmente a turbulência, isso é bom, por quê? Porque o número de Nusselt no turbulento sempre, o H como um todo, né, sempre é maior que no laminar, por causa do embaralhamento, da turbulência. Bom, então, quando forem resolver os probleminhas, primeiro confirmem se é laminar, turbulento ou transição laminar turbulento, tá? Aqui está uma listinha de alguns indicados, para vocês brincarem um pouquinho, ok? Só referente a superfícies planas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cilindros, tá? Vai complementar essa lista de exercício, mas por enquanto é o que temos.